O jogo do abate está acontecendo e o primeiro a entrar nas colônias foi justamente o Yu Tokotsu. Ele decidiu entrar logo para tentar resolver alguns problemas logo de cara, enquanto os outros iam tentar conseguir mais pessoas, como por exemplo o próprio Hakari, para tentar ajudar nessa empreitada. Com isso, o Yuta acabou indo para Sendai, e podemos dizer que esse foi o momento de maior sorte do Itadori e do Megumi. Naquele momento a gente não sabia quem eram os lutadores mais poderosos, isso porque o Kogane do Itadori acabou aparecendo somente depois que o Yuta já tinha ido para a colônia, e isso acarretou que o Itadori e o Megumi acabaram pegando a segunda, teoricamente, pessoa mais forte de todas, que seria o Higuruma, deixando o mais poderoso, que tinha mais pontos, para o Hakari. Enquanto isso, o Yuta já estava na colônia de Sendai. Tendo a única informação, a quantidade de pontos dos jogadores, a gente poderia chegar à conclusão que a colônia de Sendai não era uma colônia assim tão poderosa. E o Yuta, como o ser mais poderoso do universo xamã moderno, ele poderia ter ido para uma outra colônia e deixado a de Sendai para o Megumi e o Itadori, que são consideravelmente mais fracos. Mas se isso acontecesse, eles estariam em grande problema, porque aconteceu de a colônia de Sendai ter algum dos participantes mais poderosos de todo o jogo do abate. 4 deles que são com certeza xamãs de nível especial. Mas e se o Yuta tivesse ido para Tóquio 1 e o Megumi Itadori para Sendai, o que poderia acontecer? E é isso que eu vou ver no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen, e claro, eu vou falar aqui sobre algumas teorias, suposições, melhor dizendo. Então nada disso aconteceu, mas é bom a gente imaginar, porque muita gente se questionou o porquê do Yuta acabar indo para uma colônia que teoricamente era mais fraca, já que não tinha ninguém com mais de 100 pontos. E isso daí é justificado porque até aquele momento ninguém sabia ainda qual era a colônia que tinha pessoas mais fortes. E essa desinformação foi a maior sorte de todos eles. Mas se eles tivessem esperado e o Itadori e Megumi tivessem ido para Sendai, a situação estaria um pouco crítica, porque lá tem personagens que nenhum dos dois conseguiriam lidar. E a consequência disso é que eles teriam que fazer outras coisas, teriam que negociar para tentar sair vivo daquela ocasião. E aqui vem a primeira hipótese. O Baratão, que é um dos 4 integrantes mais poderosos daquela colônia, ele estava em repouso, justamente por tentar invadir a área do Druv e ser colocado contra a parede. Então o Baratão teve meio que fugir daquela situação. Com isso, seria bem provável tanto o Itadori quanto o Megumi acabarem dando de cara com esse personagem. Primeiro, eles teriam que derrotar o Druv, como o próprio Yuta fez. Para isso surgiu o Baratão. Dito isso, as piores consequências para esses dois personagens seriam se ele encontrasse o Druv. Ao que tudo indica, esse personagem ele é o mais cruel dos 4. Tanto que o Yuta acabou chegando à conclusão que ele matava civis sem nenhum remorso. Então, muito provavelmente, caso o Itadori e o Megumi encontrassem o Druv, eles estariam em uma situação de risco e provavelmente morreriam. Mas se eles acabassem encontrando a Uro e o Ishigori, talvez eles conseguissem fazer alguma coisa para negociar com esses personagens, porque se eles caíssem na porrada contra eles, com certeza eles também perderiam. No caso da Uri, seria um pouco mais complicado deles conseguirem negociar com ela, já que ela é uma pessoa um pouco cabeça quente, e como ela foi traída no seu passado, provavelmente ela não confiaria novamente em estranhos. Portanto, eles teriam a opção de tentar fugir dela e rezar para que ela não perseguisse. Afinal, essa personagem é muito poderosa e possui até mesmo uma expansão completa. Já o Ishigori, esse sim, se eles encontrarem o Ryu Ishigori, primeiro, essa seria a melhor situação para eles, porque ele é um personagem que pode sim ser convencido a negociar. E o Megumi e o Itadori têm algo que o Ishigori quer. Eles conhecem o Yuta e podem oferecer uma batalha dos sonhos para o Ryu Ishigori. E isso é uma coisa que eu consigo visualizar. O Ryu Ishigori ajudando tanto o Megumi como o Itadori para conseguir receber a luta que ele tanto deseja. É a mesma coisa que o Hajime está fazendo com o Hakari, por exemplo. Então, essa seria a melhor hipótese, e aí eles conseguiriam a ajuda de alguém super poderoso, que é o Ishigori, e dessa forma eles estariam um pouco mais protegidos. Sendo assim, o melhor caso para eles é encontrar
primeiro o Ryu Ishigori. Mas ainda não acabou, porque ainda teria uma luta entre esses 3 super xamãs e uma grande maldição de classe especial, que é o Baratão. E de novo, eles estariam um pouco encrencados caso fosse uma luta generalizada, porque eles são de fato os mais fracos disparado entre esses 4. Portanto, a única opção deles conseguirem, dos 2 saírem vivos, é caso eles se juntem ao Ishigori e venham a derrotar um por um. Coisa que novamente é muito difícil, porque todos os 4 estão se vigiando. E no momento em que um deles é derrotado, os outros vão reparar e vão tentar se aproveitar disso. Foi o que aconteceu com o Yuta, por exemplo. Sendo assim, vamos na mesma ordem que o Yuta foi, vamos contra o Druve primeiro. E, na minha opinião, mesmo a gente não sabendo absolutamente nada sobre esse personagem, o Megumi pode bolar algum plano e com a ajuda do Ryu Ishigori talvez eles consigam de fato derrotar esse oponente, fazendo surgir assim o Baratão, que estava um pouco recluso justamente por causa da presença do Druve. E nesse caso, sem a ajuda do Ryu Ishigori, aí eles não teriam chance nenhuma contra o Baratão. Esse oponente pode ser subestimado, mas ele enfrentou de frente o Yuta Okkotsu, que brincando derrotou facilmente o Itadori e também o Choso de quebra. Daí a gente começa a entender um pouco mais do nível de poder dessa maldição de nível especial. Ela é muito forte, ela conseguiu até mesmo causar danos que seriam mortais ao Yuta caso ele não tivesse uma técnica reversa. Sendo assim, é muito improvável que o Itadori ou o Megumi conseguissem batalhar, mesmo que juntos, contra essa maldição. Mas o lado bom disso tudo é que o Ryu tem uma técnica que é muito útil contra o Baratão. Ele é justamente o ponto fraco, digamos assim, do Baratão, porque ele consegue alcançar em área, então aquelas baratas todas que esse oponente consegue fazer seriam inúteis. Sendo assim, eles só conseguiriam novamente derrotar junto com o Ryu Ishigori. A mesma coisa seria contra a Uro. O Ryu tem ali uma desvantagem contra a Uro, mas com a ajuda do Itadori e Megumi, talvez eles conseguissem bolar algum plano para conseguir derrotar a Uro. Essa é a única opção que faz com que o Megumi e o Itadori consigam sair vivo caso eles entrassem dentro da colônia de Sendai. Se eles decidissem enfrentar qualquer um desses 4 sozinhos, era morte certa, por isso as chances de sobreviverem são realmente muito baixas. O que reforça novamente o nível de poder do Yuta Okkotsu, que conseguiu lidar quase que com os 4 na mesma hora. O Yuta é realmente um verdadeiro monstro e sorte de todo mundo do Yuta ter escolhido Sendai. E bom galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e era uma coisa que eu queria fazer. Eu imaginava muito o Megumi e Itadori lá em Sendai, que faria até mesmo mais sentido, já que eles foram para um local que teoricamente era mais perigoso do que Sendai, que é Tóquio 1, que tem um cara com mais de 100 pontos. Se eles tivessem essa informação, provavelmente o Yuta ia enfrentar o Hajime, por exemplo, e o Hakari ia enfrentar o Higuruma. Provavelmente seria essa divisão, ia sobrar talvez Sendai ou alguma outra colônia para o Itadori e Megumi, e aí talvez esses dois tivessem a sua morte, caso eles caíssem em Sendai, por exemplo. Mas tudo isso é suposição, espero que tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo e até mais.